Meus irmãos, hoje nós vamos aqui meditar no capítulo de número 11 do livro de Atos dos Apóstolos. Pegue a sua Bíblia, eu vou abrir juntamente com você. Atos dos Apóstolos, capítulo de número 11. Vamos ver o que a palavra de Deus tem a nos trazer como ensinamento para as nossas vidas. Não se esqueçam de assistir as demais aulas, desde o capítulo 1 do livro de Atos dos Apóstolos, onde você vai ter uma base muito melhor dentro dessa continuidade para com este livro histórico. Atos capítulo 11, o título em negrito diz assim: Pedro explica-se perante a igreja. Olha só a leitura, o que o Espírito de Deus tem a nos dizer por intermédio das Sagradas Escrituras. Os apóstolos e os irmãos de toda a Judéia ouviram falar que os gentios também haviam recebido a palavra de Deus. Aquela notícia do capítulo de número 10, nós tivemos na aula anterior, quando Pedro recebe aquela revelação dada da parte de Deus enquanto ele está em oração. Esta notícia de Pedro entrando dentro da casa de Cornélio chegou até aquilo que nós chamamos de igreja sede em Jerusalém. Mesmo com toda a perseguição, mesmo com tantos cristãos sendo dispersos para várias partes daquele mundo antigo, nós temos ainda uma centralidade dentro de Jerusalém. Há uma centralidade, é como hoje chamamos de igreja sede. Existe nas entrelinhas bíblicas uma certa intenção de nos mostrar isso, que os apóstolos permaneceram em Jerusalém mesmo diante de tantas perseguições. Neste capítulo 11, versículo 1, nós temos aqui a informação de que eles ficam sabendo do que aconteceu com Pedro. Observe, isso é muito importante. A notícia corre de que Pedro entrou na casa de gentios, o que para eles na época ainda, infelizmente, nesta época, para eles ainda era um escândalo. Deus está gradualmente revelando para eles a expansão do Evangelho, a expansão do reino de Deus. Então ainda existem alguns tabus a serem quebrados. Irmãos, isso é muito interessante porque a Bíblia fala conosco, trazendo histórias dos tempos passados, mas que muito tem a nos dizer nos dias de hoje. Observe que há um tabu a ser quebrado aqui, onde o Espírito Santo está trabalhando na vida de Pedro, um dos apóstolos. Através de Pedro, agora ele vai começar a trabalhar na vida de outros apóstolos, para que estes tabus essas tradições sejam quebradas, para que não haja empecilho para o avanço do reino, empecilho para o avanço do Evangelho. E nós fazemos parte disto. Existem alguns tabus que nós colocamos, existem algumas tradições que nós carregamos, que talvez causem empecilhos para que o Evangelho de Deus avance. Então Deus ele tem as suas estratégias para nos moldar. Não há nada melhor do que ser moldado por Deus. Você que está assistindo esse vídeo, como a gente combinou, sempre que houver uma frase que gera um impacto em nossas vidas, nós vamos escrevê-la para que aquele que assistir o vídeo posteriormente possa assim ser alimentado por intermédio do seu escrito. Então escreve aí: não existe nada melhor do que sermos moldados por Deus. Não existe nada melhor do que sermos moldados por Deus. Então o que Deus está fazendo aqui é moldando a vida do apóstolo Pedro e posteriormente nós vamos ver aqui no capítulo 11, os demais apóstolos também terão um impacto por intermédio de tudo isso. Veja bem, versículo 2 nos diz: assim, quando Pedro subiu a Jerusalém, lembra que os apóstolos já estão sabendo do que aconteceu no capítulo 10. Quando Pedro subiu a Jerusalém, os que eram do partido dos circuncisos os criticavam. Então a igreja estava ainda dividida em determinados partidos, porque tinham aqueles judeus que tinham sido circuncidados ao 8º dia, que ainda acreditavam que os gentios, aqueles que não eram judeus, que foram convertidos ao cristianismo, precisavam passar por um processo de proselitismo, precisavam se converter ao judaísmo para depois entender a Cristo. Eles ainda estavam com um véu ainda sobre o seu rosto, não haviam entendido ainda o brilho fugaz, a luz da graça de Deus. Então esses judeus, os circuncisos, o criticavam, dizendo: você entrou na casa de homens incircuncisos, e não somente entrou na casa deles, além de entrar na casa deles, o que para eles era um absurdo, você se alimentou com eles. Olha só o que eles estavam esperando para falar com Pedro. Assim que Pedro chega em Jerusalém, que vai aos demais apóstolos, eles já estão com a mensagem preparada: nós não acreditamos no que você fez.
Não é possível. Você entrou na casa de gentios, você comeu, você sentou na mesa com eles. Eles estão achando isso um absurdo. Eles não estão acreditando no que Pedro realizou. E sendo que a obra que Pedro realizou foi simplesmente a obra de Deus. Foi a vontade de Deus, foi o querer de Deus. E eles estão questionando, criticando Pedro. Aí o versículo 3 vai dizer assim: você entrou na casa deles, comeu com eles. Aí o 4, Pedro começa a responder. Começou a explicar exatamente o que havia acontecido. Peraí, eu entrei na casa dos gentios? Sim. Lá na casa de Cornélio, gentil, tinha muita gente, eu entrei lá, é verdade, eu me alimentei com eles, é verdade, mas vocês precisam me ouvir, por que eu fiz isso? Vou dar uma explicação para vocês. Eu estava na cidade de Jope orando, aí Pedro vai testemunhar o que nós lemos no capítulo de número 10, ok? Se você não assistiu a aula do capítulo 10, volta lá. Eu estava orando, eu caí em êxtase, tive uma visão, vi algo parecido com um grande lençol sendo baixado do céu, preso pelas 4 pontas e que vinha até o lugar onde eu estava. Olhei para dentro dele e notei que havia ali quadrúpedes da terra, animais selvagens, répteis, aves do céu. Então eu ouvi uma voz que me dizia: levanta-se, Pedro, mata e come. Pedro está testemunhando para os apóstolos ali em Jerusalém o que aconteceu em Jope. Quando ele estava orando, caiu em êxtase, a visão que ele teve, que nós já aprendemos no capítulo 10. Então eu ouvi uma voz que dizia: levanta e come. Mata e come. Eu respondi: de modo nenhum. Nunca entrou em minha boca algo impuro ou imundo. Pedro estava dizendo: meu pensamento era igual ao de vocês. A minha ideia era igual a de vocês. Eu também vivi, se vocês sabem muito bem, eu também vivi como um judeu, como um circunciso, como alguém circuncidado, como um judeu, detentores de práticas do judaísmo. Eu vivi como vocês estão vivendo também. Só que eu tive um encontro. Irmãos, isso é lindo demais. Isso é maravilhoso demais. O que Pedro está dizendo é, contando primeiro o testemunho, mas nós não vamos trazer já uma interpretação aqui. O que Pedro está dizendo é: eu sou como vocês, eu entendia como vocês, eu vivia como vocês, mas a revelação de Deus, oh aleluia, mas a revelação que Deus trouxe para mim derrubou a muralha de divisão que havia entre os judeus e os gentios. Isso é lindo demais. Pedro está dizendo: houve uma quebra de divisão. Aquilo que me impedia de entrar na casa de um gentio já não me impede mais. E olha só, vamos continuar o testemunho, isso aqui é profundo demais. Pedro está dizendo assim: a voz falou do céu pela segunda vez: não chame de impuro o que Deus purificou. Isso aconteceu 3 vezes, então, e tudo foi recolhido ao céu. Na mesma hora, chegaram à casa em que eu estava hospedado 3 homens que me haviam sido enviados de Cesareia. O Espírito me disse que não hesitassem em ir com eles. Estes 6 irmãos também foram comigo e entramos na casa de um certo homem. Ele nos contou como um anjo lhe tinha aparecido em sua casa e dissera: manda buscar em Jope a Simão, chamado Pedro. Ele trará uma mensagem por meio da qual serão salvos você e toda a sua casa. Olha que interessante. Pedro está dizendo: do mesmo jeito que Deus trouxe uma revelação para mim, ele mandou um anjo na casa dele. Pedro está dizendo: houve revelação para mim, mas houve uma revelação para ele. Pedro está dizendo: o evangelho não está limitado a mim. O Deus que nos usa é o Deus que usa eles. O Deus que me toca é o Deus que toca eles. O Deus que fala comigo é o Deus que fala com eles. Irmãos, isso aqui é muito lindo o que está acontecendo no capítulo 11. Porque Pedro está dizendo: não são somente nós que somos usados por Deus. Eles também são usados por Deus. Não é somente nós que ouvimos a voz de Deus. Eles também escutam a voz de Deus. Tanta gente precisa entender isso. Tanta gente que pensa que só ele prega, só ele canta, só ele pastoreia, só ele é verdadeiro, só ele é santo, só ele é salvo, só ele recebeu Jesus, que só ele pisa na terra como se estivesse pisando. Irmãos, Pedro está dizendo: está acontecendo algo diferente no reino espiritual. Deus está expandindo esta mensagem, Deus está expandindo o reino de Deus. Irmãos, se nós não entendermos isso, nós vamos paralisar. Se nós não entendermos isso, nós vamos pensar que o evangelho é só para nós, é só para a nossa congregação, é só para a nossa igreja, é só para o nosso ministério, é só para a nossa chamada. Não, o evangelho é para todo aquele que nele crê. Aleluia. Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Esse é o poder do evangelho, a expansão desse evangelho por intermédio do Espírito Santo de Deus. E olha, Pedro está testemunhando o que nós já estudamos no capítulo 10. Pedro está agora tendo que justificar no capítulo 11 aqui, chega até a nós, esse encontro que ele teve com os apóstolos em Jerusalém. Aí ele vai dizer: quando eu comecei a falar, quando eu comecei a pregar, o Espírito Santo desceu sobre eles e sobre nós, como sobre nós no princípio. Pedro está lembrando de Atos 2. Descida do Pentecoste. Pedro está dizendo: vocês estão se achando tão diferentes, vocês estão se achando tão seletos de Deus, só que do mesmo jeito que o Espírito Santo nos encheu, o Espírito Santo encheu a vida deles também. 16 do capítulo 11. Então me lembrei do que o Senhor tinha dito: João batizou com água, mas vocês serão batizados com o Espírito Santo. Se pois Deus lhe deu o mesmo dom que nos tinha dado quando cremos no Senhor Jesus, quem era eu
para pensar em opor-me a Deus. Ouvindo isso, não apresentaram mais objeções e louvaram a Deus, dizendo: então Deus concedeu arrependimento para a vida até mesmo dos gentios. Meu, isso aqui é lindo demais, irmão. Isso aqui é profundo, profundo demais. É bom demais isso daqui. Pedro está dizendo: ora, quem sou eu para me opor ao que Deus está fazendo? Irmãos, quer um conselho? Não se oponha ao trabalho de Deus, não se oponha ao trabalhar de Deus. Deus está trabalhando e não se oponha ao que Deus está fazendo. Coisa linda. Não se oponha ao trabalhar. Deixa Deus trabalhar, deixa Deus agir, deixa Deus salvar, deixa Deus ungir, deixa Deus ungir, deixa Deus levantar, deixa Deus separar vidas para a obra dele. É isso que Pedro está dizendo. Como que eu posso me opor a uma obra que não é minha? A obra é de Deus. A obra não é de pastor presidente, a obra não é de pregador, a obra não é de profeta, a obra é de Deus. E Pedro está dizendo: como eu ia me opor se o próprio Espírito de Deus desceu sobre eles? Oh, aleluias! Glórias a Jesus! Escreve aí nos comentários, escreva no comentário aí: não se oponha à obra de Deus. Escreve aí: não se oponha à obra de Deus. Aleluias! Deixa Deus trabalhar. Aí o 19, nós temos aqui um relato da igreja em Antioquia. Os que tinham sido dispersos por causa da perseguição desencadeada com a morte de Estevão chegaram até a Fenícia, Chipre, Antioquia, anunciando a mensagem apenas aos judeus. Então o evangelho continua sendo espalhado, mesmo diante da perseguição. A perseguição não parou a igreja, pelo contrário, a perseguição espalhou a igreja. Por onde os crentes iam, eles iam carregando a mensagem. Alguns deles, todavia, cipriotas e sirineus, foram a Antioquia e começaram a falar também aos gregos, contando-lhes as boas novas a respeito do Senhor Jesus. Então o evangelho está sendo espalhado aos judeus, aos gentios, a todos. A mão do Senhor estava com eles, e muitos creram e se converteram ao Senhor. Aqui está o segredo: a mão do Senhor estava com ele, a força do Senhor estava com eles, o poder do Senhor estava com eles, o querer do Senhor estava com eles. Notícias desse fato chegaram aos ouvidos da igreja em Jerusalém. E eles enviaram Barnabé a Antioquia. Este ali chegando e vendo a graça de Deus, ficou alegre e os animou a permaneceram fiéis ao Senhor, de todo o coração. Então, de fato, ali Jerusalém era como se fosse uma sede, onde tinham seus representantes, onde eles enviavam ali os seus obreiros até para cuidar das obras que estavam nascendo, verificar o que estava acontecendo, fazer o check-up, né, como nós dizemos. E ali ele chega, ele vê a graça de Deus, fica alegre, se anima, incentiva eles a permanecerem fiéis. Ele era um homem bom, cheio do Espírito Santo e de fé. E muitas pessoas foram acrescentadas ao Senhor. Ele era um homem bom, cheio do Espírito Santo e cheio de fé. 3 qualidades: bom, cheio do Espírito Santo e cheio de fé. Você precisa ser uma pessoa boa, cheia do Espírito Santo e cheia de fé. Uma pessoa boa, cheia do Espírito Santo e cheia de fé. Você não pode ser uma pessoa má, sem o Espírito Santo e sem fé alguma. Ô obreiro ruim, já pensou um obreiro ruim? Pensa no crente ruim. Um crente que não tem fé, não tem o Espírito Santo. Não tem fé, não tem o Espírito Santo e é uma pessoa má. É porque não se converteu ainda, mas o convertido, ele se torna uma pessoa boa, cheia do Espírito Santo e cheia de fé. Aleluia. Versículo 25 diz: então Barnabé foi para Tarso procurar Saulo, e quando o encontrou, o levou para Antioquia. Assim, durante o ano inteiro, Barnabé e Saulo se reuniram com a igreja e ensinaram a muitos. Se reuniam com a igreja e ensinavam. Um dos maiores papéis da igreja é o ensino. Nós estamos negligenciando o maior papel da igreja, que é o ensinar. Jesus passou 3 anos e meio ensinando os seus discípulos antes deles se tornarem apóstolos. Hoje se tornam apóstolos e não aprendem. Hoje se tornam pastores, mas nunca aprenderam com ninguém. Profetas, mas nunca aprenderam com ninguém. Não tem bagagem, não tem ensinamento, não tem estruturação bíblica, não tem nada. Jesus não disse primeiro ide, Jesus disse primeiro vinde, porque primeiro vem para depois ir. Primeiro vem e aprende para depois poder ir e prosseguir. Aleluia. Aí o texto diz que eles se reuniram com a igreja e ensinaram a muitos em Antioquia. Os discípulos foram pela primeira vez chamados cristãos. Aqui no capítulo 11, versículo de número 25, em Antioquia, os discípulos pela primeira vez são chamados de cristãos, um significado de pequenos cristos ou aqueles que se assemelham a Cristo. A maior nomenclatura que um cristão pode receber. Você já imaginou alguém te dizer: você parece com Jesus, você fala como Jesus, as suas atitudes? Isso é lindo demais, irmãos. Eu estou apaixonado pelo livro de Atos. Sinceramente, para mim, os 66 livros da Bíblia são perfeitos. É a palavra de Deus, é Deus falando conosco, é Deus nos ensinando um pouco mais sobre Ele, revelando-se a nós. Mas eu vou falar para vocês, o livro de Atos dos Apóstolos, olha, eu não posso dizer que ele é o melhor, porque todos são bons, mas me toca profundamente, viu? É difícil até de falar, mas vamos lá.
Naqueles dias, alguns profetas desceram de Jerusalém para Antioquia. Um deles, Ágabo, levantou-se pelo Espírito e predisse que uma grande fome sobreviria a todo o mundo romano, que aconteceu durante o reinado de Cláudio. A profecia se cumpriu, porque a profecia verdadeira não é quando a pessoa fala. Porque tem gente que o profeta está falando e ele já está chorando. Ai, meu Deus do céu, é o profeta. Não, a profecia verdadeira é quando ela se cumpre. Então, quando o profeta começar a falar alguma coisa, pare, fique atento, escute cada palavra, não fique abobado. Se eu estou profetizando algo e for da parte de Deus, escute o que eu estou falando. Porque você vai cobrar diante daquilo que eu falei. Você não julga o profeta, mas você tem a obrigação de julgar a profecia. Ok? Você não pode julgar o profeta, mas você tem a obrigação de julgar a profecia que saiu da boca do profeta. Porque tem gente que os denominados profetas começam a falar e começam a chorar. E aí, quem foi que falou? Não sei, porque eu fiquei impactado. Você tem que saber. Você tem que saber que Deus não é Deus de confusão. Deus não vai falar para você ficar confuso, e nem duvidoso, e nem sem saber o que Deus falou. Deus fala claramente. Então você tem que escutar claramente, a perceber as coisas claramente, ok? Então esse profeta falou e realmente aconteceu. 29. Os discípulos, cada um segundo as suas possibilidades, decidiram providenciar ajuda para os irmãos que viviam na Judéia. Isso aqui é amor. Amor não é palavra, amor é atitude. E o fizeram, enviando suas ofertas aos presbíteros pelas mãos de Barnabé e Saulo. Então, diante das possibilidades que eles tinham, diante daquilo que eles podiam, diante daquilo que eles conseguiam, eles fizeram uma coleta, uma oferta missionária e enviaram por intermédio de Barnabé e por intermédio de Saulo. Assim nós finalizamos este capítulo de número 11, vendo que a igreja continuava sendo igreja, vendo que a igreja vivia como igreja, vendo que a igreja amava como igreja, se preocupava com seus irmãos. E esta é a maior mensagem do Evangelho. Se você não ama aquele que você vê, certamente você não ama aquele que você não vê. Vou repetir, se você não ama quem você vê, o seu irmão, certamente você não ama o Deus da qual você não vê. A igreja primitiva, ela era conhecida como a igreja do amor. Tinha todos os problemas que nós temos hoje, mas o vínculo do amor era pregado, o vínculo do amor era buscado, o vínculo do amor era desejado. 1 João, capítulo de número 4, versículo 7 e 8 vai dizer: Amados, amemo-nos uns aos outros, porque o amor vem de Deus, e todo aquele que ama é nascido de Deus e conhece a Deus. E se não ama, não conhece a Deus, porque Deus, Ele é amor. Eu finalizo esta aula do capítulo de número 11 do livro de Atos dos Apóstolos te perguntando: como vai o seu nível de amor na fé que você exerce na pessoa bendita de Cristo Jesus, o nosso Senhor? Deus te abençoe.